Olá pessoal, vou continuar um pouquinho mais do livro da Mabel Collins, Luz no Caminho. Eu parei quando eu falava sobre a flor da alma que se manifestou. Mabel Collins nos dizendo que é para buscar uma flor que desabrocha, que tem silêncio e paz. Eu já falei, então eu vou só aqui recapitular rapidamente, né? Que existe um silêncio profundo e nessa paz que desabrocha depois da tormenta. E aí que uma vez que isso acontece, você vai poder levar isso com você, ainda que tenha durado por pequenos instantes de segundos. Porque a gente leva essa força do silêncio, né? O benefício da experiência vivenciada em nós. Então, por isso é importante a nossa memória, né? Aquilo que a gente vai registrando para não se tornar uma coisa aleatória que aconteceu e a gente não registra e não consegue mais vivenciar. E aí a Mabel Collins também nos diz para que a gente não fique querendo ouvir essa voz do silêncio, né? A ânsia, a gente não deve ter a ânsia pela conquista, né? A gente deve saborear esse silêncio quando ele surgir, essa flor, né? Vivenciar essa batalha, né? Ou seja, aprender a gostar de maneira igual de todos os momentos da vida. E aí agora a gente entra na parte de hoje, que ela vai dizer o seguinte. Vou voltar só um pouquinho então, diz o seguinte. O silêncio pode durar um momento ou pode durar 1000 anos, mas ele se extinguirá, contudo você carregará a força dele consigo. Repetidas vezes a batalha tem de ser travada e vencida. É somente durante um intervalo que a natureza pode ficar em repouso. As regras indicadas acima são as primeiras escritas nas paredes do salão do aprendizado. Aqueles que indagam terão respostas. Aqueles que desejam ler, lerão. Aqueles que desejam aprender, aprenderão. Considere as 3 verdades. Elas são iguais. Que a paz esteja consigo. E aí quando ela diz aqui, considere as 3 verdades, elas são iguais, tem um triângulo, né? Esse triângulo, ele sempre lembra diversas coisas, né? O triplo logos, a trindade, né? Não vou entrar muito nesses detalhes agora. Quais são as 3 verdades? Certeza da imortalidade. Imortalidade da alma, ou seja, a luz que existe no universo, existe hoje, existiu ontem e existirá para sempre. Ter certeza disso é ter certeza da imortalidade, ter certeza que a nossa alma é imortal, ainda que nosso corpo físico não esteja aqui, que outros corpos físicos em forma não estejam aqui desta forma, a luz permanece. Segunda verdade, perceber que Deus está em todas as coisas, em tudo, dentro e fora de nós. Isso é uma questão que a gente precisa todo dia fazer um esforço de olhar para mim, olhar para o outro, olhar para todas as coisas, a mesa aqui onde eu estou apoiada, esse celular e perceber que Deus está em tudo, que Deus é a unidade. Então eu preciso começar a perceber, e aí eu não uso as coisas, né? Eu tenho um profundo respeito por todos os seres no estágio em que eles estão. Na hora que eu começo a fazer isso na minha vida, eu começo a perceber que não existe caos, que existe cosmos, ou seja, tudo o que está acontecendo vai acontecer para que eu aprenda alguma coisa. A vida, ela é um aprendizado constante. E no momento que eu percebo isso, vamos dizer, é quase como se eu começasse uma nova vida, porque nada mais é aleatório, né? É a tal da canção da vida que está sendo dita, que a gente muitas vezes não ouve. E a terceira verdade é, nós somos responsáveis pelo nosso próprio caminho. Eu estava dizendo sobre isso, inclusive, numa live de hoje.
Nós temos que tomar as rédeas pela nossa vida, nós precisamos ter a nossa disciplina, nós precisamos domar a nossa vontade, colocar a vontade a serviço da criação. Porque se a gente não faz isso, a gente responsabiliza os outros por todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque eu estou fazendo isso, porque aquela pessoa é o meu mestre e ele me diz para fazer isso. Isso num bom caso, que você já tem um mestre, eu já tenho um mestre, mas não é por uma decisão própria, não é por uma reflexão, é porque surgiu um mestre no caminho e ele te diz e você faz. Ok, às vezes isso é um estágio, né? Mas o ideal, claro, é que a gente se torne mestres de nós mesmos. Olhar, como disse o Buda, quando ele aponta para a lua, não é para olhar, né, para o dedo dele, é para olhar para a lua. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? E aí, assumir as nossas responsabilidades também, não terceirizar. Ah, eu fiz isso porque aquela pessoa me diz aquilo. E aí eu reajo desta forma. Se responsabilizar, prestar atenção, que é na comunicação, né? Aquilo que você diz, muitas vezes você diz e não era bem aquilo que você queria dizer, então por que você disse daquela maneira? E como você escuta. Estou falando só da gente, obviamente que comunicação implica também como o outro vai ouvir, né? Mas como eu escuto, porque eu como escuto com os meus filtros, eu não percebo que eu não estou de fato escutando. Eu estou reagindo a conceitos, então, novamente, eu terceirizo o outro por estar me deixando, por exemplo, triste, mas não é o outro que está me deixando triste. Eu escolho ser triste, como dizem os estoicos, né? Nós escolhemos aquilo que estamos vivendo, né? Como reagimos às circunstâncias nesse sentido. Então, eu escolho como é que eu vou e entendo, né, que eu estou triste porque foi uma escolha minha. E talvez eu estou triste porque na base dessa tristeza eu tenho sentimentos de baixa autoestima. Então alguma coisa que alguém me diz já parece para mim como eu estou sendo desprezada, ou eu tenho um sentimento de uma autoexigência, uma cobrança absurda. Então alguém diz algo para mim e eu me sinto que eu estou cobrada e que eu não estou correspondendo e eu estou sentindo. Enfim, não vou entrar mais nisso, mas estamos aqui na questão das 3 verdades, né, que é o homem responsável pelo próprio caminho. Ou seja, os degraus só vão surgindo na medida do meu caminhar. O caminho só surge conforme caminhamos. Então é isso, pessoal, por hoje. Eu vou continuar na sequência o livro. Espero que vocês estejam lendo e até breve, se Deus quiser. Bye, bye.